turma, tudo beleza? Tudo jóia? Tudo bom com você? Olha só, hoje nós iremos falar sobre ligações químicas. Nós iremos aprender que nós temos as ligações chamadas de iônicas e as ligações chamadas de covalentes, tá? Mas antes de nós falarmos isso, nós iremos também fazer uma abordagem sobre a teoria chamada de octeto, teoria do octeto, tá? Lembre-se de deixar seu like, de fazer seus comentários e também se inscrever no meu canal, tá certo? Então vamos para cá, deixa eu diminuir aqui essa tela. Olha aí, ó, ligações químicas. Esse material se encontra lá naquele nosso manual de PDF que eu compartilhei com vocês, tá bom? Então dá uma olhada por lá, nesse assunto ligações químicas. Aí aqui nós temos a teoria do octeto. Antes de falar da teoria do octeto em si, vamos fazer uso do que a gente descobre, do que a gente conhece das ciências da natureza em si, né? Ela nos ensina muita coisa boa. Tudo o que tem lá, a gente pode colocar em prática em nossas vidas e assim a gente aprender a dominá-la também mais. A gente aprende que os átomos, eles querem ficar estáveis. Eles vão ficar estáveis quando eles possuem 8 elétrons na camada mais externa, na camada de valência. A exemplo disso, nós temos os átomos da coluna 18 lá da tabela periódica. É o que nós estamos vendo aí, ó. Nós temos o gás hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses átomos são da coluna 18, tá? Com exceção do hélio, todos os outros átomos, eles têm 8 elétrons na camada mais externa, na camada de valência, ó. Todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Eles estão, ó, o top dos top. E os outros átomos também querem ser top dos tops, né? A natureza é assim, faz com que eles se liguem. E aí a gente aprende uma coisa que a gente vai aplicar em nossas vidas. A união faz a força. Então, esse ditado popular, ele é verdadeiro, tá? E lembrando também, para os que são cristãos, que Jesus Cristo, ele explicou nas Escrituras que sede um, se não sois um, não sois meus. O que ele quis dizer é que nós temos que ser unidos, né? Então, um ajudar o outro quando precisa. E aí fica essa dica para você. Aprenda com a natureza. Um átomo que quer perder elétrons se liga com um átomo que quer ganhar elétrons. Através dessas ligações, eles ficam estáveis. Vamos ver aqui, ó. A regra do octeto diz isso, ó. Os átomos, ao se unirem, procuram perder ou ganhar elétrons na última camada até adquirirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Aí nós temos aqui os gases nobres, tá? E agora vamos entrar aqui em ligações iônicas. Ligação iônica ou eletrovalente é a atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Então, é uma atração. Alguém quer perder elétron, se aproxima de alguém que quer ganhar elétrons, pronto, é uma combinação perfeita, ok? Ocorre entre átomos com tendência em perder elétrons, que são os metais, né? Os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, que são da coluna 1 e coluna 2, respectivamente, e os átomos com tendência a receber elétrons, que são os ametais e o hidrogênio, tá? Muito bem. Aí nós temos aqui exemplos de alguns metais: sódio, magnésio e o alumínio. O sódio da coluna A, magnésio é da coluna 2, o alumínio, ele é um metal de transição, tá? Então vamos ver aqui as configurações eletrônicas desses átomos. Olha só, esse número aqui, ó, do sódio, tem aqui número atômico 11, é aquele símbolo Z. Número atômico 11 significa dizer que
Z é igual a 11. Ou seja, nós temos 11 prótons neste átomo. E para anular a carga de 11 prótons, somente 11 elétrons podem fazer isso, tá? Os nêutrons não conseguem anular essas cargas. São os elétrons, pois eles têm a carga negativa, carga oposta. Os prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Magnésio tem 12, número atômico Z é igual a 12, significa dizer que ele tem 12 prótons. E aí ele vai ter 12 elétrons para anular essa carga. Agora um detalhe. Olha só, na última camada do sódio, ele tem quantos elétrons? Na última camada, 1. Se ele perde esse elétron, olha o que acontece com ele na camada que vai ficar, ó. Ele vai ficar com 8. A mesma coisa o magnésio, ó. Ele tem 2 elétrons na camada mais externa. Se ele perde esses 2 elétrons aqui, ó, ele vai ficar, essa camada não vai ter nada, então a camada posterior vai estar completinha com 8. Alumínio, se ele perde esses 3 átomos, ele vai ficar também com 8. 8, 8, 8, eles vão ficar parecidos com os amigos dele, que são os gases nobres. Ok? É isso que eles querem. Eles querem ficar com 8, ó. Teoria do octeto. Eles querem perder esses bonitões aqui embaixo, ó. A metais, querem ganhar, tá? Deixa eu ver aqui. Silício, fósforo, enxofre e o cloro. Número atômico, vocês já sabem, é a quantidade de prótons. Se tem 14 prótons, esses elétrons precisam ser 14, que aí anula a carga deles, né? Fica estabilizado. Só que essa estabilidade, ela é, digamos assim, fraca. Por quê? Porque esses 4 elétrons, eles são muito atraídos, né, pelos outros átomos. E aí gera uma certa instabilidade nos elementos químicos que não tem 8 elétrons na sua camada mais externa. Então é isso que acontece. Esses elétrons sobrando ou faltando, entre aspas, né, eles são atraídos facilmente por outros átomos. Aí nesse caso aqui, ó, se ele ganha 4 elétrons, ele vai ficar parecido com a camada L, ó, 8 elétrons. Esse aqui, ó, tem 5. Então, se ele ganhar 3 elétrons, ele vai ficar com 8. Vai ficar parecido com os gases nobres aqui de cima, ó, com 8. Ah, professor, então não é mais fácil ele perder esses 4 aqui? Também, pode acontecer, né? Mas a probabilidade é muito menor, porque a tendência dele é de ganhar elétrons e não de perder elétrons. Ah, professor, esse aqui, não é melhor perder 5? Não, é melhor ele ganhar 3 do que ele perder 5. É mais fácil, melhor dizendo. Não vamos qualificar dessa forma de melhor ou pior. É mais fácil ele ganhar 3 elétrons e ficar com 8 do que ele perder esses 5 elétrons. Vai gastar muita energia para perder esses 5 elétrons. Entendeu? Aqui é a energia que está envolvida entre eles. Tá? E ligação covalente. Um rápido aqui panorama sobre as ligações covalentes. Enquanto que os íons, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Enquanto que os íons doam elétrons ou recebem elétrons definitivamente, lembrando que aquele átomo que se perdeu elétrons, ele é chamado de íon cátion. Aqueles átomos que ganharam elétrons, eles são chamados de íons ânions. Então, átomo que perde ou átomo que recebe definitivamente elétrons, eles deixam de ser chamados de átomo e passam a ser chamados de íons, até que tudo retorne ao normal, tá? Então eles são chamados de íons. Quem perde é íon cátion. Quem ganha elétrons são os íons ânions. Agora, ligações covalentes. São aquelas ligações em que há um compartilhamento de elétrons, tá bom? Então, ninguém doa e ninguém recebe definitivamente. Eles fazem uma associação.
eles pegam pares de elétrons e fazem combinações entre si. Ambos usam aqueles elétrons. É isso. Enquanto que os íons são doações e recebimentos, né? Nas ligações covalentes, nós temos uma associação, compartilhamento de elétrons. Vamos ver aqui, rapidinho. Pam, 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 pam. Beleza. Ligação covalente é o compartilhamento de pares eletrônicos. Ocorre entre átomos com tendência a receber elétrons. E aqui, frisando, ó, tendência em receber elétrons são os ametais com ametais com hidrogênio e a molécula de hidrogênio também. Um hidrogênio se liga a outro hidrogênio, fazendo uma ligação covalente e assim ficando estável. Quando o hidrogênio se liga a outro hidrogênio, aqui ó, a molécula de hidrogênio ligada com outro hidrogênio, mostrando aqui pela estrutura de Lewis, né, os pares eletrônicos sendo mostrados, nós podemos ver que a configuração dele fica semelhante ao dos gases nobres, igual o gás hélio. O gás hélio não tem 2 elétrons e ele não fica estável? Tá bem aqui, ó. 2 elétrons, ele é altamente estável. É o único que fica estável com 2 elétrons sozinho, é o hélio, tá? Aí o hidrogênio, para poder ficar parecido com o amiguinho dele lá, ele pega, se liga a outro hidrogênio. Então 2 hidrogênios ficam com uma estrutura estabilizada semelhante ao do gás hélio. Ao átomo de hélio, melhor dizendo. Gás hélio também não deixa de ser. É um átomo que é chamado de molécula também. O hélio, né? Os gases nobres em geral. Agora vamos atentar para um detalhe importante aqui, ó. Nós temos aqui uma simbologia de um átomo A se ligando a um átomo B. Esse átomo A, ele tem uma carga positiva. E esse átomo B, ele tem aqui uma carga mais negativa, tá? Então, um atrai o outro. Quando eles se combinam, se associam, vão compartilhar esse par eletrônico, aí ocorre o quê? A quantidade de carga desse átomo A, ele vai virar o índice, por isso que tem essa ondinha aqui, ó, vai virar o índice de B. E a mesma coisa B. A carga de B, a quantidade de carga de B vai virar o índice de A, tá? Então a carga vira índice. Então a carga de A vira índice de B. A carga de B vira índice de A. Tá bom? Por isso é que tem aí, ó, um X para A, ele foi para índice em B. E o Y de B, ele foi para o índice, desculpa, a carga de B foi para o índice de A. Isso. Se aqui no lugar de X fosse A2+, e aqui fosse B3-, aí nós teríamos que A2+, então o 2 ele ia virar índice de B. Aqui no lugar de X ia ficar 2. E Y3-, o 3, a carga 3-, iria virar índice de A. Então ia ficar A3, B2. Tá bom? Estrutura de Lewis são as ligações mostrando os pares eletrônicos. A fórmula estrutural é usada um bastão, simbolizando a ligação química covalente, tá bom? Isso é importante a gente saber, a gente vai usar muito isso também no segundo ano, no terceiro ano. Aí nós vamos ver aqui rapidamente ligações duplas e triplas. Quando a ligação é dupla, é quando há compartilhamento de 2 pares de elétrons. Se forem 3 pares de elétrons, então a gente chama de ligação tripla. Aqui uma ligação covalente simples, ó, cloro com cloro, né? Um cloro tem 7 elétrons e o outro cloro também tem 7 elétrons. Então eles fazem essa associação aqui, tá? E aí um elétron fica sendo compartilhado com ambos. Ah, professor, mas de quem é o elétron? São dos dois, eles estão juntos. Não é mais de um do que do outro? Não. São dos dois. Aí a gente representa pelo bastãozinho aqui, ó. Ligação covalente simples, cloro com cloro.
formando Cl2. Aqui para a molécula de água, HOH. O oxigênio tem 6 elétrons na camada mais externa, na camada de valência. Ele tem mais elétrons? Tem, mas só que os outros elétrons não entram nessas ligações químicas. Só entram nas ligações químicas os elétrons da camada de valência, camada mais externa. Aí nós temos o seguinte, o hidrogênio ele só tem um elétron. O outro hidrogênio também tem seu um elétron. Ele não vai se desfazer dele. Ele pega, se aproxima do oxigênio e aí ambos ficam usando os elétrons. O hidrogênio empresta o elétron dele para o oxigênio, enquanto que o oxigênio também empresta um elétron dele para o hidrogênio. Aí o hidrogênio que tinha 1 ficou com 2 e o oxigênio que tinha 6 agora tem 7. E a mesma coisa acontece com o hidrogênio do lado direito. Então, se aqui já tinha 7, com mais esse elétron aqui, que são dos dois agora, ficaram 8 elétrons para o oxigênio, ele ficou estável. E o hidrogênio ele ficou com 2 elétrons, e aí fica parecido com o gás hélio também, estável. Tá? Aqui nós temos a ligação do gás metano, ligação covalente também, o carbono 4 elétrons, e aí cada hidrogênio se aproxima com seu elétron, então ele vai ficar 4 mais 4, dá 8 elétrons, estável, e os elétrons do carbono também são compartilhados com o hidrogênio. O hidrogênio tinha 1, então cada um deles vão ter agora 2. Esse outro exemplo é o dióxido de carbono, é o CO2, é o gás carbônico expelido de nossos pulmões. Tá? Nós temos aí o carbono com 4 elétrons no meio e o oxigênio com 6 elétrons nas duas extremidades. Novamente ocorre o compartilhamento de elétrons. O oxigênio empresta 2 elétrons para o carbono, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E aí, quem tinha 4, recebendo 2 elétrons de um lado, compartilhando, né? Sendo compartilhado, recebendo esse compartilhamento. 2 elétrons do oxigênio da extremidade esquerda com 2 elétrons da extremidade direita, aí ele vai ter 8 elétrons. O carbono. E o oxigênio que tinha só 6, com os 4 elétrons do carbono, aí ele deixa de ser um átomo com 6 elétrons. Porque 2 elétrons o carbono empresta para o oxigênio do lado direito e os outros 2 elétrons ele empresta para o oxigênio do lado esquerdo. Lembrando, eu estou falando do lado direito, do lado esquerdo, mas isso aqui é uma geometria como se ele tivesse tirado uma foto ele parada, mas ele está no espaço girando tridimensionalmente. Tá? Então, na realidade, na íntegra não existiria assim, lado direito e lado esquerdo ali da molécula. Tá? Então, isso é só uma representação para ficar mais fácil de você entender o compartilhamento de elétrons. Aí nós temos aqui as ligações covalentes coordenadas ou dativa, é o compartilhamento entre átomos de um par de elétrons oriundo de apenas um dos átomos. Isso aqui praticamente está entrando um pouco em desuso, tá? Essa teoria porque é como se fosse uma ligação dupla. Aqui, ó, monóxido de carbono. O carbono tem 4, o oxigênio tem 6. Novamente, entra 2 pares de elétrons fazendo ligação covalente. Tá? Aí aqui é representada por uma ligação dupla com uma setinha do oxigênio apontando para o carbono. Tá? A seta apontando para o carbono. Dizendo assim que o oxigênio emprestou mais um par de elétrons para o carbono aqui. Então ele tinha 4. Com mais essas 2 ligações, 6. Com mais 2 elétrons que se aproxima do carbono, ele fica com 8. Aqui o enxofre, dióxido de enxofre. O enxofre tem 6, o oxigênio tem 6. Então 2 oxigênios se aproximam. Quem tem 6, com mais um daqui, 7. Com mais um do outro lado, 8. Tá? Mas na realidade é assim, ó. Quem tem 6 é o enxofre. Ele
empresta, compartilha com 2 elétrons com oxigênio, com um oxigênio, e aí ambos se beneficiam. Eles tinham 6, ficaram com 8. Aí um oxigênio se aproxima, fazendo uma nova ligação, em que o enxofre acaba aproximando, 2 elétrons do enxofre acabam se aproximando na órbita eletrosférica daquele oxigênio. Tá? Então, uma dupla de elétrons vai ficar orbitando próximo ali daquele oxigênio, fazendo uma ligação que é chamada de ligação dativa. Aí nós temos também o exemplo do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o enxofre no meio, os oxigênios fazendo uma ligação. Aí quem tem 6, que é o enxofre, vai ficar com 7. Com esse outro oxigênio de baixo aqui, ele fez também uma ligação. Aí quem tinha 7 agora ficou com 8, ficou estável. Aí ele pega, joga 2 para cá, 2 elétrons para o oxigênio de cima, 2 elétrons para o oxigênio do lado. Esses 2 oxigênios que fizeram ligação com o enxofre, eles tinham 6, mas aí ficaram com 7 após a ligação com o enxofre. Eles precisam de mais uma ligação. Aí tem um hidrogênio de bobeira lá, acaba se ligando aqui com ele, ó, com o oxigênio, e o outro hidrogênio também se ligando com outro oxigênio. E aí, esse ficou estável, o hidrogênio ficou estável com 2 elétrons, porque ele está usando um elétron também do oxigênio. Esse hidrogênio é a mesma coisa, esse oxigênio também está com 8, esse aqui está com 8, esse aqui está com 8, esse aqui está com 8, e o enxofre no meio está com 8, tá? E após próxima aula, nós iremos ver a teoria da ligação de valência. Nós vamos aprender que as ligações fortes são essas ligações sigmas, as ligações, existem as ligações duplas e triplas, na qual a gente falou, em que uma é sigma, é ligada no eixo ortogonalmente um com o outro, e as outras vão ser em paralelo. Isso a gente vai explicar um pouquinho mais lá na frente, tá? E aí nós vamos também trabalhar a geometria molecular em uma outra aula, e a hibridação dos átomos, o fenômeno chamado de hibridização ou hibridação, tá? Então, pessoal, estuda esse assunto. Atividade para ser feita: a primeira questão, a segunda questão e só a primeira e a segunda, tá? A terceira em diante nós vamos fazer na próxima semana, tá bom? Do material de PDF ainda, tá bom? Um abraço. Esse material, se você não tiver, é só me pedir que eu mando para vocês.